Se você perguntar a todo investidor de longo prazo, ele quer uma ação segura, previsível, que pague bons dividendos para se aposentar. E é por isso que quando o assunto é Banco do Brasil, a reação automática da maioria dos investidores nesses últimos anos vem sendo qual? Ah, é estatal, mas está sendo bem gerida, paga bons dividendos, tá barata, então vale a pena. Mas e se eu te disser que talvez você esteja olhando para Banco do Brasil e até para outros bancos de forma errada? A pergunta que você precisa se fazer não é Banco do Brasil é grande, nem Banco do Brasil paga bons dividendos e é sólido, compensa, né? A pergunta é, a gente está realmente ainda diante de uma oportunidade nessa ação? Se essa ação está barata assim, o que impede de ela continuar barata para sempre? Tirando o nome e a marca Banco do Brasil do foco e olhando friamente para fundamentos, os números provam que Banco do Brasil é uma boa opção? Eu não estou falando aqui de olhar dividend yield, de olhar indicadorzinho básico, não. Estou falando de números que 90% dos investidores não olham e muitos não sabem nem que são indicadores importantes, não sabem nem que existem. Tá? Hoje a gente vai olhar mais a fundo para BBAS3, sem ilusão, sem viés. Vamos analisar 5 fatores, 3 deles tenho certeza que a maioria de vocês nunca olhou, para a gente analisar aqui friamente, que são fatores que fazem sentido quando você está analisando uma ação de banco. Apenas a verdade nua e crua sobre essa ação que tantos investidores amam, mas a maioria não entende de verdade. Esse é mais um de uma série de vídeos com análises mais aprofundadas sobre ações aqui, mais didáticas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Quem é de casa eu sei que já está inscrito, que já deixou o like, obviamente. E antes da gente falar de Banco do Brasil especificamente, a gente precisa falar do setor. Muita gente não compreende o setor bancário de fato. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre bancos é que os bancos sentam na janelinha e pegam os melhores lugares do voo. Essa é a realidade. Os bancos, eles são ali o topo do funil no processo de formação de capital e o crédito é o motor que mantém o carro da economia funcionando. O crédito move tudo dentro de uma economia como a nossa hoje. Uma economia capitalista, ela funciona na base do crédito. Quantos por cento dos brasileiros podem comprar uma casa à vista? Um carro à vista? Olha aí, quantos por cento das pessoas que você conhece conseguem comprar uma casa à vista, um carro à vista? Vamos baixar aqui, uma geladeira à vista. Pouca gente consegue. Então, sem os bancos, as empresas teriam dificuldade para captar recursos, para crescer, para investir, e os consumidores também teriam dificuldades quase ali intransponíveis para comprar uma casa, para economizar e investir até mesmo o seu dinheiro. Tá? Como que o serviço que esses bancos oferecem, ele é tão fundamental para o crescimento econômico de longo prazo, então o setor bancário ele certamente vai crescer em linha com o mundo, não importa qual o tipo de segmento de setor que gere a maior necessidade de capital nos próximos anos. Por isso que bancos são seguros. Não importa quais serão as empresas mais valiosas do mundo daqui a 20 anos, do Brasil daqui a 20 anos. Não importa se a demanda por dinheiro, se o que vai dar dinheiro, entre aspas, vai ser tecnologia, construção, medicamentos, serviços médicos, produtos médicos, os bancos, eles vão tirar o deles. Tá? Por isso que é um setor seguro para se investir. E é o setor mais perene, eu diria talvez, de uma economia, é o setor bancário. A única coisa que acabaria com o setor bancário é um colapso do capitalismo. Então, segundo ponto, o modelo de negócios de um banco é bem simples. Os bancos recebem dinheiro de pessoas que têm dinheiro sobrando, depositantes, e do mercado de capitais e emprestam para quem está precisando, para os tomadores, e lucram com esse spread. Então você pega ali basicamente um banco que está te pagando R$ 13% ao ano e está cobrando 25% para emprestar o teu dinheiro para outra pessoa, está pegando esse spread de 12%. É daqui que sai a receita de juros de um banco. Conta simples, é claro que é bem mais complexo do que isso daqui, mas a maioria dos bancos também ganha dinheiro com taxas básicas e outros serviços. Tá? Mas o modelo bancário é esse, o core é atividade de crédito.
Só que o que que torna um banco mais confiável ou melhor do que outro? Que é isso que você tem que olhar aqui quando você vai olhar, por exemplo, para Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil é bom, né? Por que seria melhor ou mais seguro investir no Itaú, ou no Bradesco, ou no Banco do Brasil? E aí você pode colocar isso na sua cabeça. É tudo sobre confiança e controle de risco. Não importa que você diga que tem garantia do FGC. A maioria das pessoas vai preferir ganhar 100% do CDI, ou até menos, no Banco do Brasil ou no Itaú, do que ganhar 120%, 130% no Banco Paine. E não importa que você diga lá para o aposentado, para o senhor lá, que tem mais de 1,5 milhão num CDB do Itaú, que o Banco Paine está pagando mais. Ele não quer saber. Mesmo que você diga, olha, o Banco Paine é do Itaú, né? Que seja, se fosse o caso. Ele não, quero que deixe aí nos 85% do CDI mesmo do Itaú, que nunca deu problema. O coração e a alma do setor bancário é confiança e gerenciamento de risco. E os bancos, eles correm 3 principais riscos: crédito, liquidez e taxa de juros. Risco de crédito, liquidez e taxa de juros. E os tomadores e credores ali pagam para o banco. Por que a gente deixa o nosso dinheiro lá e paga taxa e não toma conta disso por conta própria, né? Porque os bancos, eles conseguem fazer isso de forma mais barata e mais segura. Senão todo mundo com dinheiro sobrando virava agiota, prestava dinheiro a juros, e todo mundo que precisasse ia pegar dinheiro emprestado com algum amigo que é agiota também. Mas o banco gerencia isso muito melhor do que a gente, e por isso nós confiamos mais. Só que assim como a vantagem está nisso, em mitigar esses riscos, então esses prêmios que os bancos colocam no bolso ali, que vira lucro para fazer isso pode desmoronar se as perdas com os empréstimos crescem muito mais rápido do que o esperado. Você viu o que está acontecendo com o Bradesco recentemente? Não desmoronou, mas perdeu ali boa parte dos fundamentos da carteira de crédito nos últimos anos e está tentando se reerguer. É por isso que, se o seu objetivo é investir num banco seguro, procure essas características que eu vou te passar aqui, e nós vamos ver se o Banco do Brasil tem. A primeira coisa que você precisa buscar é uma base de capital forte. Um banco precisa ter uma base de capital forte. A base de capital é a questão número 1 que você considera quando você vai investir num banco, em qualquer instituição que gerencia, que intermedia recursos, que cobra juro para emprestar e que te paga no seu dinheiro depositado lá, bancos e financeiras. E aí você pode olhar para algumas métricas, mas a mais simples é a relação de patrimônio sobre ativos. Quanto maior, melhor. Quanto maior, mais sólido. É difícil uma regra aqui, porque o nível de capital ele vai variar de acordo com cada instituição, com base em vários outros fatores, incluindo o risco dos empréstimos, mas a maioria dos bancos ali vai rodar entre 7% e 10%. E aqui o indicador é esse, patrimônio sobre ativos. O do Banco do Brasil está na casa dos 7%. Quando você compara aqui Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banrisul, você vê que o Banco do Brasil não é o mais seguro de todos. O mais seguro aqui seria o Santander, e você tem inclusive Bradesco e Itaú um pouco mais seguros. Depois você tem o Banco do Brasil e o Banrisul com 7%, mas perceba que isso daqui oscila também. Isso costuma mudar ao longo dos anos. Na média, o Banco do Brasil está em 7%, mas já rodou aqui na casa dos 8%. Mas quando você olha aqui para o Itaú, por exemplo, você percebe que o Itaú costuma rodar com alavancagem um pouco menor, costuma ter uma base de ativos levemente mais sólida que a do Banco do Brasil. E qual que é o risco da alavancagem? É como qualquer empresa que se endivida também. A dinâmica é até parecida, você precisa avaliar dessa forma. Então os bancos, eles precisam ter um conjunto de reservas para proteger os acionistas, proteger o banco. Se as perdas em um determinado período excederem essa reserva ali, a diferença vai vir do quê? Do lucro do banco ou do patrimônio líquido. Então, ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa, por exemplo, tudo que ia sobrar para o sócio se o banco fosse liquidado, se a empresa fosse liquidada, certo? Então, se você zera o patrimônio líquido, a única parte que sobra é o passivo dos credores. Então, quando as perdas num banco começam a destruir patrimônio líquido, é aquela coisa.
o último que ficar paga a luz e paga a conta. Por isso que você vê quando tem essas corridas bancárias, o trem fedeu de vez e um banco acaba realmente colapsando e indo à falência. Então, como regra, quanto mais líquido é o balanço de uma empresa, mais ela pode, né, ser alavancada, porque os ativos podem ser rapidamente convertidos em dinheiro por um preço justo. Isso é verdade nos bancos, por isso que é até bom faz sentido você olhar o P sobre VP, é o indicador que faz sentido se avaliar num banco, mas a alavancagem é isso, ela tem esses riscos. Né? Vamos falar do PVP já, mas antes, se você está aqui até agora e não está inscrito ainda, por que não, né? Não deixou o like ainda também, por que motivo? Então, a hora é essa. O Banco do Brasil está ali na média dos 7%. Além disso, o que você tem que procurar também? Um alto nível de reservas para perdas com empréstimos em relação aos ativos inadimplentes. Então, esses índices eles variam dependendo do tipo de empréstimo que a instituição faz, se a carteira de crédito está mais focada no agronegócio, se está mais focada na indústria, no ponto do ciclo também dos negócios que estão tomados. Todas essas métricas você vai encontrar nos relatórios financeiros dos bancos. O Banco do Brasil hoje tem uma provisão bem segura, bem conservadora, mas no site de RI você consegue identificar isso. Eu nem vou mostrar aqui, porque assim, é algo que vocês têm mais acesso com mais facilidade. Os bancos divulgam realmente isso, qual que é a provisão de cada um. O Banco do Brasil às vezes aumenta a provisão por um motivo, o Bradesco por outro. Outra coisa que você tem que olhar, rentabilidade, ROI e ROA dos bancos. Tá? Então, no geral, você tem que procurar bancos que possam gerar retornos consistentes sobre o patrimônio líquido de médio a alto, um retorno bom. E você tem que se preocupar se um banco ele tem um ROI muito abaixo da média do setor, porque é ruim, mas se o ROI é muito acima também, você tem que se preocupar. Afinal, muito banco ele consegue crescer rápido, com ROI muito alto, simplesmente pelo fato de ele não provisionar muito, né, para perdas com empréstimo, inflar o lucro. E aí é bem fácil para o banco ele aumentar os lucros por meio desse subprovisionamento ou alavancagem, só que isso traz muito mais risco e você não quer correr tanto risco. Né? Por esse motivo que você tem que ver, né, um nível de rentabilidade interessante, mas você precisa ver também se o banco ele não está se expondo demais. É que a gente acabou de ver aqui com relação à alavancagem. Então um ROI ali acima de 14% já é interessante, e um ROA de 1,1 a 1,5 já é legal. O ROI do Banco do Brasil hoje, esse é um indicador comum que vocês também estão acostumados a olhar, 14,67%, na média acima de 15%, vem conseguindo manter um bom ROI. Eu tinha dito, eu não acredito que o Banco do Brasil vá conseguir rodar com um ROI aqui na casa dos 20%, 18% no longo prazo. Eu acredito que o Banco do Brasil vai ter uma média menor, por isso esse P sobre VP talvez seja até o justo mesmo. Quando você olha para o Itaú, sim, o Itaú ele consegue, a gente acabou de ver, uma carteira menos alavancada e ainda assim uma rentabilidade maior, em média aqui quase de 18%. Pode ser que caia também por conta das mudanças que a gente está vendo no setor bancário, no médio e longo prazo, mas né, de longe ali dos 4 grandes, o banco mais redondinho, mais rentável. O Itaú ele tem um ROI melhor, como eu falei, que Banco do Brasil e Bradesco, mesmo com menos alavancagem. E o terceiro ponto que você precisa analisar é o índice de eficiência. O índice de eficiência mede as despesas não relacionadas a juros com uma porcentagem das receitas. Esse indicador aqui também pouca gente olha, pouca gente observa e sabe, né, o que ele representa. Basicamente isso aqui informa o quão eficiente é a administração de um banco, a gestão de um banco. Índices de eficiência abaixo de 50% já pode considerar bom. Quanto menor, melhor. E o Banco do Brasil aqui mostrando que é eficiente. Você tem um índice de eficiência de 25,6% nos últimos 12 meses. A gente fala que é um indicador que está relacionado com as despesas, por isso que está nessa parte aqui do relatório. Você entra aqui no relatório do Itaú, por exemplo, qual que é o índice de eficiência do Itaú? O índice de eficiência do Itaú, ele está aqui rodando na casa dos 38% a 39%, você pegando o Brasil e consolidado. Então, o Banco do Brasil, com um índice de eficiência melhor que o do Itaú, melhor que o do Santander e que o do Bradesco nesse momento também. Isso não significa que esse índice de eficiência aqui do Itaú está horrível, que o Itaú não presta, que não é eficiente. Não, só mostra que o Banco do Brasil está bem eficiente também. Procure bancos com índice de eficiências fortes. Isso mostra que
ele está conseguindo manter custos sob controle e que é um banco que faz sentido você ter no longo prazo. Outra medida simples aqui, outro indicador que você precisa observar é a margem de juros líquida, que analisa a receita líquida de juros com um percentual dos ativos médios rentáveis do banco. É o famoso spread bancário, né? Ou o NIM, que é o Net Interest Margin, que mede a lucratividade dos empréstimos, da carteira de crédito do banco. E aí isso vai depender da carteira de crédito de cada banco, mas a margem ali da maioria dos bancos vai ficar ali entre 3% e 7%. Banco do Brasil na casa dos 5% se a gente for ver. Então você tem acesso a essa informação aqui no release, o spread global, ali em 4 TRI de 2023 5,3%, nesse momento 4,9%, praticamente 5%. E quando você abre aqui do Itaú, qual que é a margem? A margem média anualizada Brasil, aqui você tem a margem com clientes e a margem ajustada ao risco, que é a mais importante se olhar, 6,3%, vem ali na casa de 6,5%, 6,1% ao longo dos últimos 12 meses. Então, os dois aqui com uma boa média, com uma boa margem, o Itaú com uma margem um pouquinho maior. Você olha aqui, por exemplo, essa matéria que eu separei aqui, ó, do Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter surpreendendo com uma margem recorde aqui. É um ROI de 12%, porque o banco está crescendo ainda, está melhorando, está conseguindo escalar, mas o NIM, que é o Net Interest Margin, né, que pouca gente olha que eu falei aqui, bateu 9,6% no terceiro TRI, excluindo a carteira de cartões, e no trimestre passado o indicador estava em 9,2%. Então você vê aqui que realmente é interessante você olhar esse indicador. Outra matéria que eu separei aqui legal para a gente olhar, o Nubank tem um ROI recorde de 23% no Brasil, acima de 40% no Brasil, na verdade, e um ROI recorde de 23%. Então, são bancos que estão crescendo, que têm um maior poder de escala. Você vê que o ROI no Brasil é bem maior do que o ROI do banco, porque ele está escalando suas operações em outros países nesse momento, isso também prejudica, mas é difícil você manter o ROI nesse patamar aqui para um banco muito grande, como é o caso do Itaú, do Banco do Brasil. Então, dificilmente um banco do porte do Itaú vai conseguir manter um ROI acima de 40% no Brasil. Se conseguir, se for um banco extremamente eficiente, dificilmente você vai conseguir comprar com um PVP abaixo de 2, 3, 4 vezes ali, porque realmente o mercado ele precifica isso. Então o Banco Inter aqui surpreendeu muita gente, entregando uma rentabilidade e uma margem acima da média. Você precisa olhar o crescimento dos lucros também, tá? Dá uma analisada mais a fundo, não olha só o crescimento do lucro, olha também o crescimento de lucro por ação, mas olha o lucro no geral, o que você estaria recebendo ali de crescimento desse lucro no bolso se você fosse acionista, porque às vezes tem muita bonificação também, então o lucro por ação ele não subiu, mas a empresa fez uma bonificação no ano, fez uma bonificação no outro, você está com mais ações também, então tudo isso você deve olhar com mais calma, pouca gente acaba fazendo esse tipo de análise antes de investir. Outra coisa que você tem que olhar é óbvio que é o preço sobre valor patrimonial. Então, por que faz sentido aqui? Como os balanços dos bancos consistem em ativos financeiros com vários graus de liquidez e com relativa liquidez, é um indicador que é uma boa proxy ali para você analisar. Então, supondo que os ativos e passivos se aproximem muito do valor relatado, o valor base de um banco ele vai estar próximo do valor contábil. Então, para qualquer prêmio acima disso, os investidores vão estar pagando um crescimento futuro e lucros excedentes. Então, se você acha que o banco tem capacidade de entregar isso, você pode pagar, de entregar esse crescimento e esse excedente. Se não, fica ali próximo do P sobre VP mesmo. Raramente os bancos privados aqui no Brasil são negociados por menos que o valor patrimonial. O Banco do Brasil está acostumado, mas os privados não, a não ser que estejam correndo risco ali, passando por dificuldades ou correndo risco de passar dificuldade. E isso acontece hoje. É interessante, que não é normal, mas você vê aqui, por exemplo, um P sobre VP, Banco do Brasil abaixo do valor patrimonial, Bradesco abaixo, Santander abaixo, Banrisul abaixo também, mas Banrisul não é privado. Mas a gente tem aqui dos 3 privados grandes, só o Itaú negociando
com um PVP de quase 1,5. E quando você olha o histórico aqui, você percebe que o Banco do Brasil, nesse momento, ele está com um P sobre VP quase na média ali de 0,96. A média dele é abaixo de 1. Nos últimos anos rodou abaixo de 1. De 2016 até 2019, antes da pandemia, rodou acima de 1. Aqui em 2019 estava parecendo que era banco privado mesmo. E aqui em 2021, 2022 estava muito barato para ignorar. Fiz muitos vídeos aqui falando que o Banco do Brasil estava muito barato. Comprei ações do Banco do Brasil. Nesse momento, não acho que está de graça, não acho que está extremamente barato, absurdamente barato. Acho que está bem no justo quase aqui as ações do Banco do Brasil. É claro, com a possibilidade de pagar bons dividendos nos próximos anos, mas você não tem que olhar somente o curto prazo. Você vai receber dividendos por 10, 20 anos. Esses dividendos oscilam, basta você olhar aqui o dividend yield do Banco do Brasil, que você vai ver que nem sempre foi tão bonito e alto como está agora. Isso vai oscilar tanto no Banco do Brasil quanto nos outros bancos também. Mas aproveitando que a gente estava falando de P sobre VP, o Bradesco negociando hoje com P sobre VP bem abaixo de 1, mas isso não é comum. Você vê que em 2022 o banco começou a negociar com o P sobre VP abaixo de 1, e aqui a gente está falando de BBDC 3, BBDC 4 com um PVP abaixo de 1 em 2024 somente. Desde 2015 é a primeira vez que negociou com um P sobre VP abaixo de 1. Como eu falei para vocês, não é comum. Se você pega Santander, que agora negocia com um P sobre VP de 0,82, você vai ver que nos últimos anos também, só nesse momento, negociando com um P sobre VP abaixo de 0,82 desde 2015 até o momento atual. E quando você analisa o histórico do Itaú, você vê que comprar abaixo do VP também não é comum. Em 2015 isso aconteceu, mas de lá para cá, dificilmente abaixo de 1,2 foi possível comprar uma ação do Itaú. Então aquela coisa, um banco sólido, rentável, sendo negociado a menos de 2 vezes o valor patrimonial, geralmente já vale você fazer uma análise mais detalhada, se um banco for extremamente rentável. Agora, se um banco normalzinho ali, feijão com arroz, como é o caso de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú aqui, abaixo de 1,5, tem o risco de ser estatal ali, abaixo de 1, já faz sentido sim você dar uma olhada, que pode ser sim uma oportunidade, na minha opinião, e às vezes até banco privado, com algum potencial de crescimento. Você pega alguns bancos com potencial mais alto, como é o caso de Nubank, Banco Inter, o próprio BTG. É comum que esses bancos negociem com um P sobre VP um pouco mais esticado. No caso de Banco do Brasil, não. Você precisa lembrar é que sempre vai ter um motivo para um banco estar sendo negociado com desconto, então certifique-se de que você entende os riscos. No geral, o melhor que o investidor faz, que um pequeno investidor faz, e se você quer escolher ações para investir com foco no longo prazo, é você ter paciência e um senso crítico saudável. Não aceitar qualquer coisa, não achar que tudo é oportunidade, não ver qualquer vídeo, ler uma matéria e já sair comprando tudo. Tem sua lista ali de empresas, de principais empresas que façam sentido, que pareçam promissoras, vá acompanhando, aprenda sobre esses negócios ao longo do tempo. Quando uma oportunidade se apresenta, como foi o caso de 2022, 2023, e sempre se apresenta, e pode ser o momento até agora sim, aí você está numa posição muito melhor para agir e para aproveitar essa oportunidade com muito mais clareza, com menos receio, menos medo do que acontece no curto prazo. Banco do Brasil, ao meu ver, é um bom banco, um ótimo banco aqui, a gente falando aqui, comparando entre os 4 grandes bancos aqui no Brasil, negociando hoje a 0,89 vezes valor patrimonial, um banco rentável, um banco interessante, ao meu ver, no médio e longo prazo. Então, eu considero, não que esteja extremamente barato, está num preço justo, ok, para você carregar essa posição no médio e longo prazo, faz sentido fazer parte de uma carteira perfeitamente. Não acho que esteja absurdamente de graça, como muita gente pensa. Prefiro ter hoje Itaú a Banco do Brasil nessas mesmas condições. Eu sempre deixei claro aqui no canal que no setor bancário aqui no Brasil eu invisto em Banco do Brasil e Itaú. Recentemente fiz uma posição no Bradesco por achar que as ações realmente ficaram baratas demais para ignorar. Não é um banco que eu pretendo manter no longuíssimo prazo.
é mais visando o ganho de capital no médio prazo nas ações do Bradesco. Eu acredito que hoje sim tem esse desconto, mas como eu falei, tá barato por conta dos riscos. O vídeo aqui era para falar de Banco do Brasil. Banco do Brasil hoje passa nesses 5 critérios que a gente viu aqui e analisou, que você precisa avaliar para ver se faz sentido ou não você investir num banco. Não é só porque estão te falando que vale a pena ou não. Então, na minha opinião, passa assim. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal.